Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e aqui estamos para mais um episódio bárbaro e finalmente chegamos em um dos contos que é considerado o mais emocionante do Bárbaro, A Rainha da Costa Negra, publicada originalmente na Weird Tales de outubro de 1934. E aqui para conversar com nós, né, nós temos o Alex do Bandeira Books, bibliotecário do Fantástico, né? Nossa querida Marcela Martelada Cruel e a nossa querida Anne Faca Ligeira, que está morrendo de sono, que deve estar fazendo coisa errada durante a noite. Sejam bem-vindos, pessoal. Tá. Deem um oi pra galera. E aí? E aí, gente? Muito bem, vamos começar, né? Falando da Rainha da Costa Negra, né? Aí a capa do Alex. Bom, começa com Conan junta-se aos piratas, né? É iniciado com a Canção de Belit, que é um poema dividido em todos os capítulos. Bom, em Argos surge Conan cavalgando um garanhão em disparada. Ele chega ao porto, salta para um navio e diz para o timoneiro: mantenha o curso. E o timoneiro: como você vai pagar? Eu pago em aço. E se você não continuar, eu inundo o deck com o sangue da tripulação. O timoneiro, né, olhando esse bárbaro, todo equipado, vê na distância a guarda se aproximar, né? Ele tem a boa, né? Ele decide que é uma boa ideia seguir viagem. O que vocês acharam dessa introdução? Porque se vocês forem ver, essa é a primeira introdução que o Conan vem direto. Porque mesmo na Fênix na Espada, a gente começa com o parça dele, né? Conde Troceiro Assobiano. O que vocês acharam? Pode começar. Bom, dos pontos que eu li do Conan, ele sempre tem um jeito extravagante de chegar. Seja pulando de dentro da moita, ou pulando de um cavalo direto no barco. Mas eu já esperava uma entrada Triunfal. Triunfal. Alex? É o ímpeto clássico do Bárbaro, né? É o ímpeto clássico do Conan. Acho que não se esperaria menos do próprio Cimério, né? Isso aí, com certeza. Marcela? Sim. Não, e você falando, né, que a primeira vez que ele chega assim de cara, tanto é que quando tava descrevendo, falando dele vindo correndo, eu ainda fiquei, gente, será que é o Conan? Tipo, o cara vindo no cavalo e um monte de gente atrás. Aí eu pensei, é o Conan, só porque será que é o Conan? E eu só tive a certeza mesmo na hora que falou lá que realmente era. Eu falei, ah, não, então era. Justamente porque eu não esperava ele ter chegado daquele jeito. Eu achei que talvez fosse um personagem que ia ser introduzido ali e depois que ele ia aparecer. Sim. Então Tito, o timoneiro-chefe, né, contempla Conan, se apresenta sem demonstrar agressividade, né? E aí ele descobre por que o Cimério estava sendo perseguido, né? Tito, aí o Conan diz: olha, um capitão violou uma moça e o namorado dela, logicamente, matou o cara. O casal fugiu, disseram que me viram com ele e me levaram para um tribunal onde o juiz disse que eu tinha que falar, mas eu disse que o rapaz era meu amigo e eu não ia trair ele e eu não mudei minha posição. Ele disse um monte de coisas sobre eu ter obrigação com o Estado, eu me enfureci, ele queria me mandar pro calabouço, então eu rachei a cabeça dele, abri caminho pelo tribunal, roubei o cavalo do capitão da guarda e vim para cá. Por favor, pessoal, o que vocês acharam? Bom, o que eu acho legal é porque nesses contos, são contos curtos, tem muita informação sobre tudo, e você consegue pegar direitinho a diferença entre cada população, digamos assim. Uhum. Na cultura do Conan, por exemplo, eles têm a cultura, cada um resolve seus problemas. Se você irrita o outro cara, ele vai resolver no aço. Eles não traem, né, os parceiros, os amigos, e aí na hora que ele foi confrontado ali, tá, mas você tem que entregar porque é a lei do nosso país aqui, ele falou assim, caguei. Não, literalmente eu não me importo, eu não vou fazer isso. Tanto é que na hora que o cara fala, eu acho que tem uma frase lá que ele fala que que ele achou que o cara tava doido, porque ele já tinha falado uma vez que não ia entregar. Exato. E o cara tava insistindo.
Então, ele não entende essa parte da civilização ali. Ele veio de fora, ele é estrangeiro, e na hora que ele foi participar do que seria das leis ali do lugar, ele simplesmente não estava compatível com o ambiente. Eu achei isso muito, Uhum. muito legal. Eu achei meio. Porque eu ri, a primeira vez que eu li, eu ainda rio, né? Por causa da parte que ele fala, vocês têm alguma lei estranha que você não pode matar um capitão da guarda, sabe? Alex? Eu acho que ele fala que ele achou que o cara era doido, porque ele já tinha falado uma vez que não ia entregar um amigo dele e o cara continuou insistindo e falando que ia botar ele pela bolsa. Aí ele foi e arrancou a cabeça do cara. Então, assim, eu acho engraçado, porque você vê que por mais que ele tenha saído do país dele, ele não se adapta fácil ali aos outros lugares que ele vai. Uhum. E aí, Alex? Eu também acho, eu acho que é bem característico, né, do Howard colocar esses trechos, né, mais, não diriam complicados, mas bem mais sintetizados em relação a leis, é o que era na era iboriana, né? É aquilo ali, então é o que você resolve ali na hora e vamos embora, é isso aí. Anne? Eu acho que até se eu fosse, né, uma personagem, eu concordaria com o Conan, porque, tipo, não faz sentido. O cara já falou que não vai entregar. Já foi discutido qual era o problema. Tava óbvio ali. Os caras queriam justiça sem sentido. Então, eu ri e achei que foi bom ainda. Muito bem. Então, o Tito, né, decide que o Conan é uma boa uma boa pessoa para entrar para a tripulação, porque é sempre bom ter um espadachim experiente, né? E aí, no texto do Howard, são descritos as terras de Shen, de Kush, né? Fala de Sete, a velha serpente, de como tentam atrair os marinheiros para um porto que só se entra com convite com mulheres nuas sobre um barco se expondo, né? E aí nós vamos conhecer nas outras terras. E aí, através de uma parte muito legal do texto que fala sobre a tripulação conhecer Conan, que ele é fácil de se irritar, mas fácil para a alegria, né? Que o vício e a fraqueza dele são a bebida, mas que ele é mais habilidoso que todos, mais esforçado. E aí eles descrevem as partes da armadura dele e aí a gente sabe por cada terra e por cada local que o bárbaro passou. E eu acho isso muito legal nessa descrição. O que vocês acharam, Alex? Concordo. Eu acho que essa parte da caracterização dos povos que andam nesses navios, né, assim, dentro da era boreana, é espetacular. Tem, inclusive, algumas partes que foram usadas dentro do livro do George R. R. Martin, lá, O Tormenta dos Corvos, quando ele começa a descrever a Casa Greyjoy, né, os navios dos Greyjoy. A tripulação é a mesma coisa. Você vê tripulações de Essos, dos Povos Livres, entendeu? E no Conan também é a mesma coisa. Aí você vai ter os povos da Estígia, de Cash, né? Dos países com as religiões sombrias, né? Sim. Os povos que adoram as serpentes, a magia, né? Que praticam a magia. É muito bom essa parte. Marcela? Não, ele, igual eu estava falando, ele consegue contextualizar a gente, né, criar a imagem ali na nossa cabeça com informações teoricamente simples, né? São 2, 3 frases, às vezes, que ele coloca ali e você consegue pensar o que está acontecendo, o que cada um está vestindo. Tanto é que na hora que tem alguma cena de ação, ele não deixa de falar, por exemplo, não arrancou as tripas do Conan porque ele estava com uma armadura de metal. Então, a armadura, antes de ser estraçalhada, ela protegeu ele. Então, assim, ele sempre é muito... Nessa parte dele de caracterizar, de caracterização, ele sempre muito cuidadoso. Anne? Pra mim foi meio complicado de entender, que era muita informação ali ao mesmo tempo. Então, essa parte aí foi... Eu li, mas... É que também está com um pouquinho de sono, né? Eu aproveitei para dormir depois do almoço, acordei só por causa do despertador. Então, gente, aí
Conan e os marinheiros contemplam vilarejos e locais onde Tito já fez negócio destruídos. E ele diz que ele tem certeza que é Belite, a rainha da Costa Negra, a mulher demônio, né? Que ele até fala algo que se torna até uma previsão do futuro, se vocês prestarem atenção, de como ele deseja que Belite acabasse, né? De repente, um alarme é dado e o Tigres aparece e vem em direção ao Argos. Tito tenta fugir, mas o barco é muito rápido, né? E eles são atacados, o Tito é morto e o Conan assume o comando, né? Quando os inimigos atacam, como é da natureza do bárbaro, que eu falei que é uma parte que eu acho que algumas pessoas aqui vão gostar muito, né? O Conan corta um cara no meio, no próprio ar e salta para o navio pirata e lá, né? Ele se torna uma tempestade carmesim de fúria bárbara, destroçando seus inimigos como um furacão de aço. O que vocês acharam? Pra mim aí você tem dentro dessa narrativa aí o suspense e a ação em doses absurdas de adrenalina, né? Foi, cara. Você tem dessa parte aí você conclui, né, que o Howard realmente tinha esse domínio dentro da... A gente vê, né, a qualidade, né, que o Howard tinha para você colocar isso dentro de uma narrativa, né? Você tem um suspense e aí daqui a pouco você tem a ação e depois vem a tripla ação, né? Que é o Conan, né, com a sua selvageria, né, fazendo aquilo que ele sabe fazer. Uhum. Então é perfeito. Marcela? Maravilhoso. Uma coisa que eu gosto muito do personagem é, por exemplo, nesse caso em específico, quando ainda tinha tripulação, ele ainda estava tentando, ele até pegou um arco, tentou atirar ali com um arco e tudo mais, tentou conversar com o pessoal para cada um fazer alguma coisa. Então, antes dele chegar, né, na tentativa de suicídio, que ele sempre faz isso, a hora que tá ruim, ele falou, tipo assim, eu vou morrer, mas eu vou levar o máximo que puder comigo. Uhum. Então, ele sempre tenta primeiro uma estratégia para depois, na hora do, acabou, não tem mais o que fazer, eu vou lá causar o terror. E foi o que aconteceu nesse caso. Ele tentou criar as estratégias, ele mesmo pediu um arco ali, tentou atirar, coisa que nem é tanto assim dele. E só que na hora que morreu todo mundo, ele viu que realmente não ia dar, ele pulou, então eu vou para lá. E ele simplesmente pulou no barco e matou o máximo ali que ele conseguia, sabendo ele que ele ia morrer. Tipo, eu vou morrer, mas eu vou levar comigo. Anne? O que é interessante é que apesar dele parecer ter tentado uma estratégia meio de pressa ali, mas foi o fato de que assim, ele tem um pouco de loucura, né? Não é a Marcela falou aí de tentativa de suicídio. Na verdade, é um pouco de loucura. Ele vai com sangue no olho e quem tiver na frente vai levar. Uhum. Tanto que ele só para, né? Depois que a piratona chega lá, mas ele parou não por conta dela, mas sim porque os outros pararam e olharam. Aí ele olhou assim e falou, epa, quem é essa que botou medo em todo mundo? E aí até fala, né, que ela parecia como se fosse um tipo de deusa para eles lá. Então, Não, pode falar. Após dilacerar diversos inimigos, os piratas recuam, né, cansados e assustados. Dando uma ordem, surge Belite, né, encantada e intrigada pelo Cimério. Sem temer sua espada, pingando sangue, ela se aproxima dele. Né? Ela não esconde seu claro desejo. Sou rainha pelo aço, pelo fogo e pela morte. Seja meu rei. Conan aceita a rainha da Costa Negra e assim Belite faz para Conan, na frente de toda a sua tripulação, a sua dança do acasalamento, que faz o Conan soltar todo o desejo dele. Eu não tô nem aí, que isso vai ter um pouquinho de voyeurismo, né, Anne? Alex? Ai, céu. Isso aí foi, né? Que ela fez na frente de todo mundo. Eu não escrevo isso, não. Alex?
Aí a gente vê a outra selvageria, né? Que não é do Conan, né? É da Aham. própria Belite, né? Sim. E é estranho, cara. Assim, pra mim, quando eu li a primeira vez, pra mim foi bem estranho porque não é típico, né, do próprio Howard de colocar isso, né? E anteriormente colocar esse fascínio, né, que o Cimério teve a primeira vez quando vê a Belite, né? A Uhum. própria descrição, né? Quando ele te fala, né? Que eu sou o fogo, eu sou a paixão, né? Aham. Então, cara, é bem legal. Bem Cara, legal, mas ela achei. é estranho ao mesmo Eu tempo. achei muito legal, Dentro da espada de feitiçaria. porque ela é uma mulher forte, assim, e ela chega e fala, ó, eu quero você. Entendeu? É. É porque Né? a gente, assim, quem estava acostumado com os textos, né, do Howard dentro do universo do Conan, você estava familiarizado até o momento com a Valéria, Sim, né, com a Sônia, tudo, e que são totalmente mulheres diferentes da sim. Belit. É, Então, você vê essa descrição logo da Belit, hum. é bem característico, né, bem, Ela é bem muito. peculiar, né? Ela é muito selvagem, ela é muito Isso. instintiva, né? O que vocês acharam, Marcela? Marcela? Eu vou falando enquanto isso. Tá. Assim, eu não conheço muito do universo do Conan, né? O que eu conheço é um pouco de filme, algumas cenas assim, e alguns contos que eu já li. Mas, pra mim, essa questão da mulher, o Conan ele sempre ele vai ter uma mulher que ele vai acabar ficando com ela. Em todos os que eu vi, sempre tem. Então, eu só achei, dessa vez foi um pouco mais descarado e direto, né? Porque nas outras o autor tenta disfarçar o desejo da mulher, ele vem trazendo ali que a mulher tem desejo, mas disfarçado. Essa foi a primeira vez que a mulher falou de cara que, ó, eu quero ir embora, né? E Uhum. avançou em cima. Marcela? Né? Dos contos que eu li, né, até agora, que aparecem mulheres, o dela realmente ela foi aquela mulher que teoricamente está mais sob o controle, né? Ela tem, porque normalmente a mulher é sempre mais frágil, às vezes ele está ali para proteger ela, ele está sempre fazendo aquela guarda dela. Essa aí não, essa aí ela tem, de certa forma, até ele mesmo reconhece um pé de igualdade ali com ele. Não estou falando em questão de dela ser mais forte nem nada nesse sentido. De posição mesmo. Então, quando ele conhece ela ali, ele não vê ela numa posição abaixo da dele, ele não vê ela como uma mulher que ele precisa, às vezes, muito pelo contrário, ela tá ali, ele até, quando ela estava circulando ele fica até assim, se por acaso ela mexer ali na faca, já vou atacar, porque ele vê ela como uma ameaça, porque ela Uhum. é uma Ela é ameaça uma ali para ele. ameaça. Então, na hora que ela É. chega, a forma com que ela chega, né, que ela aborda ele, realmente, de todos os contos até agora lido dela, foi o mais escancarado, porque ela é uma mulher que está numa posição de liderança, então ela não tá acostumada a não ter o que ela queria. Inclusive, eu acredito que se ele simplesmente falasse que não queria, ela ia matar ele, porque ele não teria nenhuma serventia para ela. Ela não ia Uhum. ser aquela mulher que ia tentar fazer ele gostar dela, nem nada do tipo. É tipo assim, eu quero que você seja meu rei. E se ele falar, não quero, então você, pra mim você não serve. Uhum. Então, realmente, das É, mulheres. só um pontinho interessante. É, esse conto, né, de 1934, não é? Se eu Sim. não me engano. Maio de 34 ele foi Então, publicado. pois é. Era muito peculiar você colocar isso dentro de uma história, ainda mais no estilo espada e feitiçaria, né? Uhum. Então, para as publicações pulp da época, né, você colocar a mulher numa ação principal, né, você tomar atitude, né, fica muito característico para aquela época. Não era característico, né? Sim. Sim. Então, quando você lê, você descobre essa data, você fala, pô, cara, o Howard escreveu isso nessa época, colocando uma personagem, né, pau a pau com, né, digamos assim, de frente com Conan, né, Uhum. da mesma altura, do mesmo nível. Isso é sensacional. Sim. Poxa. Então, Sim. Na verdade, quando você olha, Pode falar. quando você olha, né, por esse ponto de vista, acaba trazendo, na verdade, meio que um grito de que a mulher ela pode ter esse senso de liderança.
Porque naquela época era para ser mais Aí. submissa, que era o modelo mais comum das mulheres que estavam Aí. sendo retratadas, né? Que mesmo que elas tivessem desejo, mas ficava naquela coisa de ser protegida e subtendido. E ela não, ela falou que eu posso ser líder, eu posso comandar, eu posso meter medo e também posso. Ela tacava o terror, porque todo mundo, os homens, né, que normalmente marítimo era sempre homens, eles tinham terror dela. Quando falava que ela estava vindo, a rainha estava vindo, já todo mundo ficava assustador. Então, assim, ela era uma mulher que colocava medo dos homens. Então, ela, pra época, ela é uma personagem extremamente peculiar. Não deixou de ser sexualizada, mas eu acho que para a época que foi escrito, no geral, ele escreveu bem algumas mulheres. Então, eu recomendo para vocês, meninas, se vocês quiserem saber mais, tem da Marvel e da Abril tem anos das aventuras do Conan e da Belite como piratas, sabe? São muito divertidas. Bom, mas seguindo, vamos para o capítulo 2. Lotus Negra, né? Tanto na costa quanto no mar, a notícia se espalha. A rainha encontrou seu parceiro, Belite e Conan, estendem um reino de terror, né? Eles são os predadores alfas no mar, certo? Então, enquanto Belite decide explorar um rio onde ela desconfia existir uma cidade antiga, né? Ela questiona Conan sobre suas crenças, né? E eu até separei aqui, gente, porque é a única vez que o Conan realmente se aprofunda nisso, falando, né, do que ele acredita. Conheci muitos deuses. O homem que os nega é tão cego contra aquele que confia demais neles. Não pense em nada que exista além da morte. Pode ser a escuridão declarada pelos céticos nemédios, o reino de gelo e nuvens de Kron, ou as planícies cobertas de neve e os salões abobodados do Valhalla do povo de Nortenheim. Não sei e nem me importo. Quero viver intensamente enquanto puder. Quero conhecer o sumo delicioso da carne vermelha e do vinho forte em meu palato. O abraço quente de braços delicados e a exultação da loucura da batalha enquanto as lâminas azuladas faíscam e o sangue jorra. E com isso estou satisfeito. Deixe que os professores, sacerdotes e filósofos meditem sobre questões de realidade e de ilusão. Sei o seguinte: se a vida é uma ilusão, então eu também sou, e portanto a ilusão é real para mim. Ele nunca falou tanto sobre esse assunto, e eu acho que é uma forma fantástica do Howard expressar a visão do Cimério. O que vocês acharam? Eu achei que essa cena em específico, igual você falou, mostra inclusive. É porque quando me falaram, né, que ele tinha o romance com ela, eu esperava que tivesse um desenvolvimento desse romance e acaba que não teve, né? Teve ali. Ele viu ela viu ele, um gostou do outro, quando acabou, depois já pula para eles metendo terror e essa parte. Uhum. Então, assim, eu achei que esse diálogo, de certa forma, foi até um modo, né, que ele encontrou para mostrar que ele tinha liberdade de se abrir com ela. Ele estava ali conversando coisas com ela que ele não conversaria com mais ninguém, né? Ele não é um cara que vai falar da vida dele para as pessoas. Ele não conversa, ele é extremamente fechado. E ali, ele falando das convicções dele, mostra que ele tem ali uma aproximação realmente com ela, que ele consegue conversar sobre coisas que ele não falaria com outros tipos de pessoa. Então, quando eu li essa cena, além, né, de achar interessante ele explicar, né, o que ele acredita, isso explica muito até da atitude dele perante a luta, né? Ele quer viver, ele não está ali entrando na luta para se matar, ele quer viver, mas ele vive tudo intensamente porque na cabeça dele, se ele morrer, ele não vai para lugar nenhum. Então, ele quer aproveitar ali do jeito que ele sabe como que aproveitar, o jeito que ele foi criado. Muito bem. Mas eu vi, né, essa brecha também para mostrar que os dois ali eles estavam numa sintonia e eles tinham uma troca que ele normalmente não tem. Muito bem. Alex? Bom, primeiramente, temos duas características aí importantes nesse trecho, né?
Você temos a parte filosófica, né, que o Conan coloca, né, em seu modo de vida, o modo de pensar no futuro, viver o momento, né? E temos também esse trecho romantizado, né, que ele abre o coração para ela e explica, né, o que é viver o momento, né? Tem a presença dos deuses, sem se você se importar muito com o amanhã, você viver o agora intensamente. Então, você encontra, inclusive a Marcela estava falando, né? Realmente não é um trecho dessa saga da Rainha da Costa Negra, não é um trecho, não é um livro romântico. Não tem nada de fofinho. Não é romântico. Quando se fala muito, Costa Negra, não sei o que, é o romance do Conan com a Belite, tudo bem. Mas essa romantização foi somente criada nos quadrinhos, como você falou. A Marvel quadrinizou esse trecho da Rainha da Costa Negra da maneira mais romântica possível, obviamente, para poder vender. Sim. Roy Thomas coloca isso, quando ele vai reescrever isso. E para nós, meninas, que lemos os quadrinhos, na época, saía pela Marvel, pela Abril, quando tinha sessão de cartas, quando teve a Rainha da Costa Negra, por meses o pessoal mandava cartas de lamento, mandavam poemas e artes incríveis, né, Alex? Verdade, que o pessoal publicava para ver como chocou a galera. Foi algo muito profundo para a época, foi profundo e demais. ficou bastante, porque a gente estava vendo o outro lado do Conan que a gente não conhecia até o momento. E foram 2 ou 3 anos de Conan com Belite, pelo menos 2 ou 3 capítulos, Sim. né? Foi incrível essa época. Foi incrível. Como eu não conheço esse quadrinho, né? Essa história deles, e assim, não dá pra entender onde é que tem romance nesse conto, porque não tem. Tem um momento ali sexual, tem uma coisa física ali, mas romance não teve no livro, nenhuma parte desse conto. Muito então, bem. Mas tem a questão dele se confessar, mostrar da questão da crença dele se abrir com ela. Não, ele respondeu a pergunta dela somente. Ele não teve uma ele estava agindo como um bárbaro mesmo. Ela confessou o amor dela para ele. Mas Sim. em nenhum momento ele confessa. Não, até porque eu acho que ele nunca confessaria em momento nenhum, independente dele ser extremamente apaixonado pela pessoa, ele nunca ia confessar. Uhum. O que eu estava falando no caso é porque me venderam esse conto como um conto romântico. Me venderam antes de eu ler, me falaram que era o maior romance. É que eu falei que... Não, mas não vai só você não, Marcos. Se você for pesquisar, você vai ver várias pessoas falando sobre esse conto, sobre o romance do Conan, sobre o relacionamento dele com a Belite. Então, acaba que é um conto que quando você já recebe isso, ele é um conto, é o que é o romance ali do Conan. Você já vai esperando como se diz, eu pelo menos esperava que fosse mais profundo. Que fosse mais profundo, que mostrasse uma coisa mais profunda dele, que ele e ela ia ter uma troca diferente. E, no caso, o que eu consegui observar é porque nessa cena aí é uma cena que você não vê mais em conto nenhum. É Sim. Uma cena que ele não conversa dessa forma com mais nenhum personagem, seja amigo dele, seja aliado dele, seja até outras mulheres que aparecem aí pelos contos. Uhum. Ele nunca tem uma conversa profunda desse nível, assim, ele nunca se abre dessa forma. Então, ali, querendo ou não, pode ser que eu tenha procurado, me venderam como um romance, então eu procurei pelo em ovo e acabei achando, criei uma teoria na minha cabeça que não faz sentido nenhum, mas foi A teoria do caos. Oi? Uma teoria do caos. Mas foi um trecho que basicamente eu não vi ele conversando com mais ninguém. É assim mesmo. Esse conto é justamente o que eu tava dizendo. Essa saga da Rainha da Costa Negra, ela é colocada como o romance do Conan e Belite. E não é esse romance. Não é. É porque assim... É uma aventura. Uma aventura que surgiu, que no caso surgiu um clima
e que o Conan, Não, tipicamente vamos bárbaro, combinar ele sempre que será o um clima bárbaro, foi- que ele não vai pôr o sentimento dele, nunca. Não, Então, o clima Entendeu? ali, inclusive, o Entendeu? clima que teve foi totalmente carnal. Ela viu ele e falou Sim. assim, eu te quero. Ele olhou pra ela, a mulher tá praticamente pelada, e ele falou, uai, por que não, né? Eu com você de Aham. olho. Barbarismo. Foi É o próprio basicamente isso. bárbaro. O que eu tava esperando era que ia ter um certo desenvolvimento do relacionamento dos dois e não teve, Não, né? não. Teve Isso essa primeira você vai fase. encontrar, isso você vai encontrar muito nas argumentações e nas quadrinizações do Sim. Roy Thomas. Sim. Aí Então, o que eu isso você vai poderia colocar aí. encontrar, assim, de desenvolvimento dos dois, pode até não ser amoroso, pode ser só social mesmo, os dois ali convivendo em harmonia, foi que ele se abriu com ela de uma forma que até hoje, os contos que eu li, eu não vi ele conversando dessa forma com ninguém. Ele nunca falou das crenças dele, das convicções, do que ele acredita, da forma com que ele falou. Por mais que ela tenha perguntado e ele tenha respondido. Realmente, ele nunca falou que ele amava ela, e é uma coisa que eu acho que ele nunca falaria pra ninguém. Então, a única. Ele não falaria. A Não, única ele fala. outra momento que você demonstra no texto que ele tem sentimento por ela é na hora do dragão, quando ele perde a coroa dele, ele vai lá na casa de um antigo, de quando ele era pirata, o cara para procurar ajuda, e ele fala: na época você era chamado de Amra, e você navegada com a Leão. com a pirá, rainha da Costa Negra. Ele fica em silêncio, remoendo os pensamentos dele. Então, naquele texto você vê que ele está tendo um flashback, porque ele não escutava aquele nome há anos, ele não gosta de falar disso. É isso. Bom, após este momento, Belit faz seu juramento de amor, pois nem a morte ou os deuses podem nos separar, né? Então, nós temos algo para quebrar este clima de romance, né? Um mau agouro, porque o vigia é atacado por literalmente uma anaconda, né? Conan tenta salvar, corta a cobra pela metade, mas mesmo assim a pessoa é morta, e ele bota todo mundo em alerta, certo? Então chegamos às ruínas, né, de uma antiga cidade, onde em seu centro tem um pináculo, né? O que eles acham ser uma estátua é um macaco demônio que abre suas asas de morcego e voa para longe, né? Então, gente, primeiro, cobra gigante, macaco alado. Vocês não acharam que eram 2 sinais pra gente dar? E ela jurou que nem a morte nos separaria. Vocês não acham que são 3 sinais pra gente dar a volta e ir embora? Tô achando que eu li esse conto sem nem saber, que tá muito parecido com o meu livro. Você tem sinais demais. Eu já sabia que ela ia morrer, porque todo conto dele, todo mundo morre, só sobra ele. Só sobra ele. Então, Então eu já esperava que ela fosse morrer. aí a gente... Fiquei triste porque não descreveu como ela morreu, só mostra que ela morreu. Então, Alex, Marcelo, o que vocês acharam tanto do ataque súbito da cobra até a chegada nessa ruína com essa criatura, né? Que já é Mais um uma sinal. narrativa, mais uma narrativa específica da espada de feitiçaria, né? Você tem a surpresa, você tem o suspeito, você tem o bicho, né? A criatura. Ele né? gosta de colocar o elemento surpresa. Muito. Acho que todos os contos dele praticamente tem igual. A cobra foi um monstro aleatório, digamos assim. Ele sempre coloca um monstro aleatório ali. Eu vou rolar aqui o monstro aleatório. Cobra gigante. Vou colocar um tigre aí de 6 metros com asa ele quer deixar o e leitor acabou. assim, oriçado para depois ele colocar o que realmente vai acontecer. Então, se fosse a Anne, eu vou jogar pra ser amiga da cobra. Mas ela tá comendo o cara. Eu quero ser amiga da cobra gigante. Ô, cobra, solta o cara. Solta o cara. A cobra... Tá bom. Aí tem que jogar a persuasão mais efetiva e tal. Ela tirar que o 20 crítico ali já era um monstro aliado já que ia ajudar a derrotar o inimigo. Bom, então pessoal, quando nossos exploradores chegam à cidade até esse pináculo, onde tem um altar com claras marcas de sacrifício, né? A Belit fala que os antigos sacerdotes costumavam guardar tesouros embaixo desses altares, né? E quando o Conan vai mover o altar, ela fala: Conan, vem aqui, tem uma cobra na grama. Ela fala: não tem cobra nenhuma.
é que pode ter uma armadilha. Então você vê que ela teme pela vida dele, né? Ele não tava nem aí. Aí quando os caras abrem uma armadilha, né? Eles são esmagados. E aí nós vemos um mar de fogo de joias. O que vocês acharam dessa parte da nossa armadilha Indiana Jones ali, né? E da ação da Belite, porque aí mais uma vez, como a Marcela falou, ela tá demonstrando que ela se importa. O que vocês acharam? Ela basicamente falou que ama ele, né? É ele que não fala, mas ela deixou explícito todo o tempo. Como se diz, ele é irresistível, porque todas as mulheres são completamente apaixonadas por ele. Concordo. Aquela coisa, né, do bárbaro, machão. É o mulheres bárbaro, caindo. machão, todas as mulheres são... E ela bem mala, né? Que matou todo mundo, sem dó nem piedade. Tripulação que se lá. Então, e aí a gente vê uma coisa que é uma característica dos Shemitas, né? Que é o amor por ouro e joias, né? Que eu acho que é uma alusão que ele fez à questão do Tolkien, da doença do dragão. É uma coisa que eu tenho, né? Que também ele já está construindo para a gente ver um certo desvio de personalidade da Belite. Ela tem uma fraqueza, né? Concordo O que vocês também. acham? É o ouro falando mais alto, né? Ela tá vivendo de ouro desde o começo. Parece sim, ser até uma coisa cultural deles, né? Parece que ele, quando ele fala, né, esse Shemita e tudo mais, parece que ele fala que é uma coisa natural ali né, do tipo dela, de onde ela veio e tudo mais. Então, ele mesmo não parece surpreso dela ter ficado tão fascinada com aquilo lá, porque ele já estava esperando. Sim. E convenhamos, gente, a mulher, ela é pirata. Vai falar que ela não gosta de ouro? Isso aí não faz nem sentido ela ser uma pirata se ela não gostar. Ela cidade, matando outros piratas, pra quê? Se ela não ia querer ouro? Não, É a cultura da pirataria, né? Você tá ali pra buscar, saquear e pegar ouro. Exatamente. Ela falou colocando a vida em risco. E ela queria ir naquela cidade lá exatamente por causa do ouro. Então não foi surpresa. Eu tenho uma pergunta para vocês, que eu até falei isso quando a gente falou do Chutal do Crepúsculo, que quando eles encontraram aquela mulher com descendência Shemita, para mim, o Conan se lembrou da Belite nela, porque ele demonstrou, ela queria ele também demonstrava desejo por ela, mas ele estava com a outra menina que a Marcela chamou de Pet, certo? Mas ela era um pet, tadinho. Não, tudo bem, mas para vocês que leram, eu tive essa impressão que o Conan lembraria da Belite vendo aquela mulher determinada também. E sanguinária. Pode ser sim. Né? Eu não sei, talvez tivesse pelo menos descrito alguma coisa, né, pra falar que ele... Porque eu não, pra ser sincero, eu não percebi isso, não. Dele ter visto a moça Shemita e ter lembrado da Belite. Na verdade, tem até que ver a contextualização, se fala, né, usa algum apelido dele, da época que ele era marítimo, para ver, porque pode ser que tenha acontecido até antes, né, porque como não é... Então, não dá pra gente... Nessa altura, Conan está nos seus 25 anos. Chutal do Crepúsculo foi bem depois. Tá. Né? Porque tem muito ali, igual os primeiros contos ele já é rei. Então, isso tudo que aconteceu bem antes dos primeiros contos. Aí, o que a gente consegue contextualizar, porque às vezes chama ele de o Leão, aí a gente sabe que isso foi depois da Belite, porque ele pegou esse apelido por causa da época que ele estava com ela no barco. Amram, né? É Amram, né? Amram, o leão. Aí, então, a gente consegue perceber, mas esse aí eu não lembro se tinha alguma coisa que não tem É só uma impressão minha que eu tenho quando eu vi aquela parte do texto. Mas acho que até dentro da cronologia mesmo que o Howard colocou nos seus contos, não há um segmento certo. Eu não tinha mesmo. Não tinha como. O Marcos é sonhador. Obrigado. Bom, então, Conan percebe que o macaco demônio esteve no barco. Ele corre para descobrir o que a criatura pode ter feito, enquanto Belite cuida do tesouro. A criatura demonstra inteligência porque destruiu o suprimento de água do barco. Né? Praguejando, Conan divide os guerreiros e vai com um grupo procurar uma fonte de água potável. E lá, né, ele se depara com o pólen do lótus negro. E é assim que nós terminamos a parte 2. O que vocês acharam? Eu achei que foi todo mundo muito burro.
Não, desculpa, mas é porque na hora que falou, né, que ela desceu, depois ele desceu, e depois todos saíram em fila, eu já falei assim, tá, mas não vai deixar ninguém no barco, nem que seja pra gritar, sei lá, porque não faz sentido, já viu gente morta saindo de lá, corpos boiando, navio saindo com carga intacta. Aí você vai simplesmente descer e deixar o navio ali sozinho? Aquela coisa que o Conan fala, né? A gente devia ter deixado alguém vigiando o barco. Pois é, e na hora que eu vi isso, eu já falei, isso não vai prestar. Eu já imaginei que fosse morrer todo mundo, porque sempre morre todo mundo, mas eu já começou daí a red flag, eu falei, pronto, já vai dar ruim por causa disso. E dito e feito, não me surpreendeu em nada. Na verdade, eu falei, vocês que foram idiotas. Muito bem. Anne, você que gosta de um monstrinho inteligente, que foi ali que a gente teve certeza que a criatura é ardilosa. Ele foi bom, porque o barco tava sozinho, não tinha ninguém. Ele podia ter destruído lá. E não ter dado mais pra destruir. Mas aí que tá. Mas o Conan tinha Tem que um voltar. fator psicológico que a criatura tem, né? Ela é maligna. Isso aí. Né? Alex, E É isso que eu ia falar. escreveram também que o barco tinha chapa de metal, então às vezes é mais fácil destruir os suprimentos dele para criar ali o negócio psicológico mesmo. Sim. Você Era só destruir o mastro principal. Então, mas é principal que não é uma galé, né? Ela pode ser remada, Anne. Sim, mas ela tem o centro. Todo o barco, para ele ficar em pé, ele tem uma peça central. Aquela peça central, ela é de madeira. É só ver com as garras dele lá e lá arrancar o suporte dela e pronto. Não precisa nem quebrar ela, só arrancar o suporte que fixa nela. Você pesquisou tudo isso e no seu livro você fez o pessoal congelar o mar. Eu vou destruir o barco. Quer saber? Eu vou só congelar o mar. É mais fácil. Na verdade, eu acho que a criatura queria matar todos eles, só que ela queria, tipo, realmente separar. Eu achei que às é um vezes, esporte para a criatura. Atacar todo mundo junto é mais difícil do que você separar o grupo. Então, uma forma que ela encontrou de separar o grupo realmente foi mexer no suprimento, que obrigatoriamente um suprimento extremamente essencial, né? Não dá para ficar sem água, então obrigatoriamente eles iam ter que procurar água. E como tava todo mundo ali, meu Deus, ouro, dinheiro. Então, pessoal, aí nós temos acho que é o menor capítulo. Não, ele não é o menor capítulo, mas ele é bem curto, né? Que é o horror na selva. Através de uma visão induzida pelo Lotus Negro, nós temos uma ideia da origem do povo daquela cidade, né? Da passagem do tempo, que eles já foram deuses, né? E eles desevoluíram para se tornarem demônios, canibais, né? Usando magia sombria naqueles que apareciam em sua cidade. Né? O que vocês acharam desta parte? Porque, poxa, é muito curto, mas muito legal, porque começa tipo com um sonho cósmico, né, de massa, de energia, e aí a gente vê esse povo, um povo antigo, sábio, e a gente vê o declínio deles assim no texto. O que vocês acharam? Eu achei muito confuso, eu tive que reler umas 2 vezes essa parte, mas depois eu fiquei pensando que podia ter sido mais ampliado. Se tivesse ficado mais descrito, teria sido melhor, porque é muito boa essa parte. Só que é confuso porque é muita informação assim, ó. Marcela? Eu achei a parte interessante também, porque meio que estava contextualizando o leitor o que realmente tinha acontecido. Então, quando você vê essa parte, você já tem uma história do que aconteceu, o que é essas criaturas que apareceram e até então ninguém sabia nada. Concordo que poderia ter descrevido mais, só que eu acredito que a forma que ele fez foi realmente para ficar confuso, porque era um sonho, né? Ele estava meio que num delírio ali. Não era como se ele estivesse raciocinando de uma forma normal. Como ele tinha, né? Igual ele falou da Lotus Negra lá, que ela levava a pessoa a um pesadelo e tudo mais. Então eu acreditei que realmente ele quis dar essa intenção de algo confuso, de um pesadelo, de algo estranho. Inclusive para o leitor conseguir entender como que o Conan está se sentindo. Porque começa com uma visão depois, que no meio ali, quase no final, que fala, então Conan percebe que é um sonho.
E assim, até então ele tá se vendo, ele vê inclusive a criatura chegando perto dele com ele deitado no chão, então a gente consegue entender que é meio que uma visão na perspectiva da criatura, só que realmente é confuso, mas eu acredito que ele não tenha feito isso sem querer, não. Eu acho que ele fez de propósito. Alex? Concordo, todos com as duas aí, né? Uma porque não realmente poderia ser mais descritivo, né? Esse trecho, né? Poderia se desenvolver mais porque é interessante, né? Um sonho, né? Então, mas também é da feitiçaria, né? É típico do gênero. Então, Conan desperta, encontra um dos seus guerreiros insanos e os outros dilacerados. Ele corre de volta, né, para a cidade e encontra Belit, né, no topo do mastro, enforcada, com o colar que ela tanto fascinou ela, que foi algo que o mestre Tito previu, que ele disse que ele desejava que um dia ela fosse enforcada, né? Eu achei isso muito interessante, porque na hora eu falei, o destino fala ali, né? O que vocês acharam desse despertar e dessa corrida? Porque até hoje, lendo de novo, meu coração deu aquela disparada, né? Eu falo, poxa, dessa vez ele chega antes, sabe? O que vocês acharam? Eu só achei sem graça porque não mostrou ela lutando, né? Como que aconteceu com ela. Só mostra que ela já tá ali. Aí, só isso, né? Por mim, eu queria ter sido alguma cena dela. Porque o autor bota a expectativa de que ela sabe lutar, de que ela sabe guerrear, de que ela bota medo. E mata ela sem mais nem menos, sem ela lutar uma única vez. Ela não ergueu a faquinha dela nenhuma vez. Aí... Eu queria ter visto. Eu também concordo com a Anne também. Faltou uma certa ação para saber o que houve ali. Ela não ia entregar tão fácil assim. Eu até, quando eu leio conto, eu gosto de ler algumas resenhas porque eu gosto desse tipo de discussão, e já que a gente vai trazer uma discussão para cá, eu gosto de né, até falar se eu concordo ou não concordo com outras ideias. Eu vi eles falando que a intenção dele foi justamente causar esse... Foi um choque. Sabe o que aconteceu, então, assim, para causar esse aperto mesmo no leitor, porque só vai descobrir na hora que chega lá. Basicamente, você tem o mesmo baque que o Conan tem. Ele chega lá e vê ela morta, então o impacto que tem para ele praticamente tem para o leitor também, porque por mais que a gente às vezes espere, a gente sempre tem esperança, né? Mas eu concordo totalmente que se tivesse colocado uma cena ali, né, mostrando ela lutando, ela igual... Eu achei que, de certa forma, eles morreram muito fácil. Eles eram ferozes no mar, todo mundo temia eles, ninguém conseguia... Tudo bem, eles explicam que eles estavam com quantidade reduzida de pessoas, mas mesmo assim, o Conan sozinho conseguiu derrubar 20 monstros. Eram 20, não é? Mas tem toda uma questão que a gente vai discutir de estratégia ali, né? Sim. Não, mas a estratégia dele ali, pra mim, foi no desespero mesmo. Porque a estratégia, ele não pensou em muita coisa, não. Mas, enfim. Por mais que eu entenda, né, o sentido, mas a intenção dele foi fazer um impacto no leitor, igual foi impacto pro Conan ali, simplesmente chegar e ver ela enforcada. Eu queria ver mais um pouco dela, porque ele colocou uma personagem extremamente forte, né, uma personagem que até então fugiu de todas as personagens femininas que ele já tinha escrito na história, só que na hora de mostrar realmente o valor dela ali, ela foi totalmente... Ficou vazia, né? Quebrou a que ele tinha criado nela dela ser diferente das outras. Ela ficou igual às outras. Uma princesa. Exatamente. Vocês vão ficar um pouquinho mais felizes quando vocês lerem Pregos Vermelhos e A Sombra do Abutre, né, Alex? Você já tinha prometido nesse daí, não. Não, eu prometi não que... Não cai nesse golpe. Nossa, tá... valeu, esquema de pirâmide. Tá. Muito bem, pessoal. E aí a gente começa o capítulo 4, né? O ataque vindo do ar. No barco, o corpo de Belit aguarda por seu funeral, né? Com todos os tesouros, exceto aqueles que eles encontraram na cidade, que em fúria Conan jogou nas águas, né? Conan, em sua fúria silenciosa, contempla, né,
a inteligência do seu algoz, a forma que ele fez tudo e aguarda, né, pelos seus inimigos. Eu achei muito. Cara, essa parte é muito triste porque ele preparou o corpo dela, colocou todos os tesouros que eles conquistaram, exceto aqueles que foi a ruína dela, né? E se preparou, porque ele pensou, puta, essa criatura destruiu nosso suprimento, aterrorizou a gente, tá se divertindo com a gente, né? Realmente é um demônio alado, né? Eu sei que é uma coisa que deixam pra gente pensar, não exatamente o Conan. Mas foi o que eu achei, eu gosto muito desse momento, né? Que ele tá ali mais contemplativo. O que vocês acharam? Eu achei que foi mais um momento que mostra, de certa forma, o respeito que ele tinha por ela, né? Não falando novamente de questão de romance ou não, mas esse tipo de respeito que ele demonstra não é por todo mundo, não é todo conto que você vai ver ele tendo esse cuidado, ele realmente preparou, ele enrolou ela no manto dele, era um manto que ela já dormia com esse manto, então ele enrolou ela ali, que era uma coisa, de certa forma, que quando falava do manto vermelho escarlate, você já pensava nele. Então, assim, você via que ele teve todo um cuidado com ela. Sim. Mostra que realmente ele tinha, ele não era assim, eu amo ela e tudo mais. Não, ela poderia ser alguém que ele tinha respeito, mas que demonstra ali um certo cuidado. Anne? Não, é a mesma coisa. Para mim, essa cena foi para trazer o lado humanizado dele, né, e não tão bárbaro, mostrando que ele tratava ela como uma igual. Ao meu ver, foi isso. Muito bem. Lex? Também concordo. Eu acho que o tratamento ali foi de igualdade, né? Respeito e igualdade. E também um pouco de melancolia também. Com certeza, cara. É melancólica demais, cara. Então. É melancólico pra caceta. Bom, pessoal, então nos degraus do pináculo, né? Conan completamente armado. A luz do luar surge e ele vê as hienas demoníacas que estavam na sua visão vindo na direção dele. Então, com seu arco hircaniano e uma pilha de flechas no terreno alto, Anakin, terreno alto, ele vai derrubando elas e quando chega, ele abateu mais da metade, né? E aí ele luta com elas no braço, né? Cortando, matando, mordendo, sendo mordido numa selvageria incrível naqueles degraus manchados de sangue da pirâmide. O que vocês acharam dessa primeira parte do confronto? Conan bárbaro, né? Conan bárbaro, total. Então, Anne, que eu não entendi o que você falou? Pra mim, essa foi a melhor parte da ação. A melhor cena de ação desse conto foi essa parte. Porque deu pra visualizar ele nos degraus só, tipo o Legolas, né, atirando nos orcs. Ela deu pra dar certinha na guerra ali, foi espirrando, mordida e grito. Mordida, estraçalhando, batendo, fazendo o que realmente. E teve um que tava fugindo aleijado, o Conan falou, não, vem aqui. Três patinhas, né? Gostou do Três Patinhas, né, Marcela? Não, aí só foi legal. Muito mas bem. Eu realmente foi da melhor parte do confronto mesmo. Bom, então chega o demônio, né? A criatura dá uma aterrissagem de Super Saiyajin e no último instante o Conan salta. Os destroços da pirâmide se espalham e Conan é preso, né, embaixo de uma pedra. O monstro se aproxima para finalizar sua presa. Conan tenta agarrar sua espada, mesmo sabendo que ele não consegue. E quando a criatura vai dar fim nele, né? Num instante insano, lá estava ela, uma forma branca e tensa, vibrante de amor, feroz como uma felina. Belit retorna da morte para salvar o seu amor. Conan reage e destrói o último de uma raça vil, né? E os corpos das hienas voltam a se tornarem homens, como ele viu na visão. O que vocês acharam dessa parte? Porque, cara, foi uma tensagem de Super Saiyajin. Foi, e a aparição dela foi bem ex-machina mesmo, porque senão ia acabar as histórias do Conan ali.
Então, Mas esse autor, ele gosta de dar pistas do que vai acontecer no final, né? Então, Sim. ele deu pista da morte dela, ele deu pista de que ela ia voltar dos mortos e cumpriu o que ele tinha prometido. e eles fazem isso no filme do Conan do Schwarzenegger com a Valéria. No momento que ele tá para ser morto por um dos generais do Tulsadum, ele tá caído, ela aparece vestida de valquíria, bloqueia o golpe, cega o cara por um instante, ele levanta e finaliza o cara. Né? Que É você bem acha? espada e feitiçaria, Exato. mais uma vez também. E foi o que a Anne falou, ele realmente Típico do gênero. ele dá muitas pistas do que ele pretende com a história. Então acaba que muitas vezes a gente nem se surpreende com algumas coisas porque a gente já espera, porque ele já deixou ali, né, algumas pontas soltas. Uhum. A questão dos monstros, eu volto a falar, eu acho que eu falei, você nem tinha falado, né? Eu já tinha comentado antes da hora, mas é porque me decepcionou um pouco, foi o fato de, né, até de não ter mostrado a briga ali, né, entre ela, a tripulação dela com os monstros. Foi porque a forma com que ele matou eles ali, eu acredito que, não estou falando que o Conan realmente, ele é para ser assim, ele é o mais forte, ele é o melhor de tudo, né? Só porque mesmo assim eu acredito que para a tripulação dela ter, né, ter um nome, ter o peso, eu esperava bem mais deles do que realmente foi entregue na história. O que o Conan faz um comentário que ele percebeu pelo número das... Alguns tinham morrido. Tinham morrido, que é a única coisa que é mencionada sobre... Mas eu concordo com você, eu gostaria de ter visto um pouco da resistência da Bennett ali, né? Mas até hoje eu fico arrepiado lendo aquele momento que ela volta da morte. Mas poderia ter descrito depois. Tipo assim, ele chegar ali e aí ter aquela quebra de cena, né? E trazer como aconteceu. Às vezes não precisava nem ter mostrado, por exemplo, a criatura matando ela. Podia só ter mostrado uma cena ali deles lutando e talvez até uma cena dela encurralada. Eu acho que faria o mesmo efeito no leitor de apreensão. Porque, querendo ou não, o leitor vendo ela ali sendo encurralada, quando o Conan vai atrás, o leitor ia ficar na expectativa dela ainda estar viva, dele chegar lá na hora. Só porque não entregou tanto. Ele colocou uma personagem de peso, uma personagem que chama a atenção do leitor, mas parece que simplesmente descartou ela. Não, tipo assim, ele deu a arma para ela e jogou fora. Muito bem. Bom, então chegamos, né, na parte 5, a pira funerária, né? O Tigres está em alto mar em chamas. Conan observa melancólico, com a selva inexplorada às suas costas e a visão do barco queimando sem ter perdido a atração pelo mar, né? E assim se foi Belet, a rainha da Costa Negra. Pessoal? Eu fiquei um pouco confusa em como que ele voltou, porque já tinha falado que ele tinha feito uma pira. E foi no barco, não foi? A pira estava preparada no barco. Depois que ele matou os inimigos, ele acendeu. Ele levou o barco ao mar, acendeu e voltou para a terra. Para o mar não, para o rio, né? E com a selva ao lado. Porque ele não se importa, né? Ele prefere dar um funeral digno para ela e entrar na selva e ver no que dá. Né? O que vocês acharam? É o adeus, né? É a despedida final. É a despedida final. Anne? A parte que você tinha falado da melancolia no outro capítulo, pra mim o que foi mais melancólico foi esse daí, né? Que foi a despedida dele. Mas eu também fiquei tipo, todo mundo falando que não tinha como chegar naquele lugar lá, que era impossível, que só o único jeito era pelo rio e todo mundo morria, que a floresta era densa demais e ele fica pra trás. É porque ele não se importa, né? E também tem a questão do estranho. Não, ele não é invencível, ele vive se machucando. Mas, por exemplo, no Estranho de Negro, eu acho que, tipo, ele começa a fugir, ele tá fugindo de um bando de pictos que ele, né, Alex?
Que ele cruzou as selvas, encontrou o Pictus e entra na Sim. história do Estranho de Negro, que o pessoal deixa, será que o que aconteceu depois da Rainha da Costa Negra, ele entrou na floresta e foi passando semanas, encontrou os caras e começaram a caçar ele e ele conseguiu escapar. Não sei se é exatamente isso ou se é uma sequência do Lobos Além da Fronteira, né? A gente não tem uma cronologia certa aí nesse Exato. sentido aí, ou uma linha do tempo que possa corroborar isso aí. Uhum. É porque nesse conto em específico, eu achei que naquela conversa que ele teve com ela no navio, ficou claro que ele quer viver. Não é porque ele simplesmente sai metendo a cara em tudo, batendo em todo mundo, criando atrito, isso não significa que ele não queira viver. Ele quer viver, mas quer viver intensamente, até porque é a forma que ele conhece de viver, porque foi assim que ele foi criado. Então, mas ele não quer, igual eu estava falando ali, que ele né, tem um momento suicida dele, que ele chega, já que eu vou morrer, eu vou matar todo mundo, que ele vai e não pensa em mais nada, mas ele não quer morrer, não é porque ele está fazendo isso que ele está assim, não, eu já aceitei que eu vou morrer. E aí, quando ele faz isso, de simplesmente ir para um lugar que provavelmente ele morreria, ele só não morre porque ele é o protagonista de todos os contos, a gente às vezes fica com esse tipo de questionamento. Uhum. Muito bem. Pensamentos finais, galera, sobre o conto em geral? Eu gostei bastante do conto. Eu preferi aquele. Qual foi o último que a gente Chutal falou? do Crepúsculo, que você participou foi o Chutal do Crepúsculo. Eu gostei mais de Chutal do Crepúsculo. Eu achei ele até um pouco mais interessante em alguns sentidos e até mais. É que eu gosto de coisa mais corrida que me deixa meio sem ar. Então, assim, eu gostei muito do outro, gostei mais do outro, mas esse também foi muito bom. Eu achei que mostrou uma parte dele que não é normal da gente ver, então a gente É consegue. o que marca mais pro público, né? A gente É, nunca vê tanto dele. sim, essa melancolia dele, a tristeza, ele, pô, a mulher morreu, ele ficou triste. Não foi como se ele não se importasse com nada. Então, assim, você consegue ver uma humanidade ali. Eu gostei bastante. Vini, tô com sono. Olha lá. Não, eu não tenho nada a declarar. Muito bem. Alex? É um dos meus preferidos, né? Uhum. Pra gente dos É um dos meus quadrinhos não preferidos tem. A gente tem um é, amor pela assim, Belite, ele só né? não ganha, Mas, do meu preferido, que é a Torre do Elefante, mas essa saga aí da da Rainha da Costa Negra é um dos meus preferidos. pode ser Eu que assim, gosto. a minha visão, né, que eu tenho aqui agora é porque eu criei certa expectativa. Porque quando a gente fala de Conan, esse conto é um dos que o pessoal mais fala e tudo mais. Então, assim, quando eu fui ler, eu criei uma expectativa sobre ele. E, de certa forma, eu achei que faltou. Não estou falando que não, o conto foi excelente, só porque teve algumas coisas que eu esperava que não foi atendida pelo que eu estava criando na Na minha cabeça. expectativa. Porque quando eu li Chuntal do Inclusive, Crepúsculo, eu não tava com expectativa nenhuma. Eu li porque, vou ler para conversar lá com o Marcos, para conversar com o pessoal e vou dar uma lida. E adorei, foi muito bom. Inclusive, eu falei, Marcos de Deus, eu gostei demais disso aqui. Então, acaba que eu acho que isso também É, afetou. a minha favorita é o Estranho de Negro, né? Não, Colosso Negro. O do Alex é a Torre do Colosso Negro. Elefante. O da Anne a gente ainda vai descobrir, né? A gente chega lá. Mas, por exemplo, no Pregos Vermelhos, que é quando a gente conhece a Valéria, começa com a Valéria fugindo pela floresta e o Conan vem atrás, porque ele tem um interesse nela, mas ele não tá perseguindo ela. E eles acabam numa aventura que, tipo, a gente vê a Valéria descendo a lenha na galera, né Alex, né? E depois É bem mais intenso é também. bem mais intenso. E eles Tão não intenso ficam, quanto. eles não ficam juntos no final, né? Não. Mas era Então, o que a gente queria ver ele fazendo. A gente queria ver ela metendo a porrada em todo mundo. E aí não teve. Isso foi um então, pouco se frustrante. preocupem não, vocês vão ver a Valéria Verdade. metendo porrada, tem também a Sombra do Abutre, né? Que é a história da Red Sonja, que não é uma história do Conan, apesar do pessoal confundir muito a Sônia com a questão Estamos dos esperando quadrinhos a versão cinematográfica disso cinematográficos. aí, né? Ai, tô com medo. Bom, pessoal, tem uma no... Também. Bom, pessoal, tem uma novidade que é o seguinte. O próximo conto do Howard a gente vai dar uma quebrada e não vai ser sobre Conan. A gente vai ler o primeiro conto do Solomon Kane, certo?
que é um pouquinho mais pra frente na história, mais medieval, situado na Inglaterra. Tô Bem mais. esperando o do Bran aí, hein? Então, calma, a gente vai dar uma. Pô, Mandar cadê o do Bran aí, pô? Então, e eu espero que vocês gostem. Eu tenho que providenciar para vocês, porque esse só tem físico. Mas aí eu vou correr atrás, né? Que aí vocês vão ver um puritano que ele é um ótimo espadachim, ele é um ótimo atirador e os motivos dele são um pouquinho cinzentos, né, Alex? Totalmente. Nossa, Né? caramba. Uma vez ele É percorreu bem- metade do mundo porque ele encontrou uma garota inocente que estava morrendo, né? E um cara que é chamado Exatamente. Leloup, que quer dizer o lobo, né? Que violou e feriu ela e matou toda a família. Ele corre metade do mundo porque ele fala que essa injustiça não vai ficar impune, né? Ele passa anos caçando esse cara. E tem uma É das um dos melhores personagens mais brigas de legais faca também, né? que tem, né, cara? Sim, Então. sim. Mas é isso, Enquanto pessoal. a gente vê o Conan Bárbaro, ele é totalmente diferente. É um cavaleiro, ele é um gentleman, né, É, cara? um gentleman, Porra! exatamente. É. Pra Então, quem gosta de Alexandre Dumas, Três Mosqueteiros, essas coisas assim, ele é o personagem perfeito. ele é. Muito legal. Muito bem, pessoal. É isso. Muito obrigado por participarem, que eu sei que a Anne tá morrendo de sono, né? Porque ela ficou amiga de um javali a noite passada, né? E, pessoal, vejam como é que é o nome do canal mesmo. Vai achar que eu tava pensando. RPG dos autores. A RPG dos autores, né? O canal RPG dos autores, que são autores jogando com seus personagens até o momento em Aventuras de Tormenta, mas pode ser que eles variem, né? Isso. A Marcela tá jogando com o Cássio, porque ninguém suporta a Laura, né? Anne, com quem que você tava jogando mesmo? Com a Flora, Com irmã a do Mod. Flora, porque se ela jogasse com a Catalana, ninguém ia sobreviver a qualquer discussão com ela, né? Aí o Cássio teria resolvido o problema. Aí o Cássio teria dado problema, muito bem, né? E, Alex, muito obrigado por você participar de novo e a gente Tamo junto, tamo tem que junto. fazer o nosso bate-papo, né? Tamo A gente junto, tem que tamo fazer junto. o nosso Não, vai bate-papo. sair, tá Vai tranquilo. vai sair. A gente vai levando, vai É. levando, vai levando. E antes de terminar, pessoal, só quero dizer mais uma vez que eu sei que a Anne, a Marcela tá aqui, mas não existe panelinha. Isso é um mito. Certo, Marcela? Certíssimo. Tá bom. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Alô, gente.